fenômenos que a matéria sofre, ok? Então, vamos lá. Fenômenos da matéria. Então, fenômenos da matéria. Vamos lá. Fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza da matéria. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Se eu amassar um papel, o papel continua o mesmo, não mudei a natureza desse papel. Se eu derreter o gelo, eu também não alterei a natureza da substância que forma o gelo, que é a água. Continua sendo água, só que dessa vez é água líquida. Entortar o ferro, também continuo mantendo o ferro. Quebrar um vidro, continuo mantendo o vidro. Então aqui temos aqui gelo derretendo, amassando papel. Ali papel cortado de várias formas, um metal sendo retorcido em espiral. Então, continua sendo metal, nada mudou da estrutura da matéria. E aí nós temos os fenômenos químicos, que são aqueles que alteram a natureza da matéria. Ocorrem por meio de reações químicas. Então, nós temos o exemplo de fazer um bolo, né? Eu coloco lá farinha, ovo, fermento, e isso se transforma no bolo. Eu alterei toda a estrutura da matéria, ok? A natureza da matéria. Queimar papel, também já não posso mais usar o papel como eu usava, ele tá na forma de cinzas. Enferrujamento do ferro, então o ferro se oxida, forma ferrugem, então eu tenho a natureza, a estrutura do metal ferro totalmente alterada, ok? Então ali eu tenho um comprimido sendo decomposto ali pela água, né? Virando gás. Eu tenho papel sendo queimado, eu tenho um bolo ali que a princípio não era assim, que era uma mistura bem complexa ali e virou o bolo. E aí nós temos ali uma embarcação enferrujada. Tá? Tudo isso é fenômeno químico. Então, eu tenho alguns indícios de que um fenômeno químico aconteceu, certo? Eu tenho uma mudança de cor, eu posso ter evolução de bolhas, eu posso ter formação de precipitado. Precipitado é aquilo que fica no fundo do frasco, tá? Então vamos aqui fazer um exercício para entender melhor onde é que a gente pode aplicar esses conhecimentos. Um estudante listou os seguintes processos como exemplos de fenômenos que envolvem reações químicas. Uma fotografia colorida exposta ao sol desbota. A água sanitária descolora uma jaqueta vermelha. O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo incandescente. Uma maçã cortada escurece com o passar do tempo. O sal é obtido por evaporação da água do mar. Bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. Quantos equívocos o estudante cometeu? Tá? Então, tudo isso para ele é equação química. Tá? É reação química, aliás. Quantos equívocos ele cometeu, então? São nenhum equívoco? Um equívoco? Dois equívocos? Três equívocos? Ou quatro equívocos? Vamos ver. Uma fotografia colorida exposta ao sol. Desbota. É químico? Sim, desbota. Mudou de cor, né, gente? Água sanitária descolora uma jaqueta vermelha? Sim, mudou de cor. Filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo incandescente. Opa! Pulou uma aqui. Uma maçã cortada escurece com o passar do tempo. Sim, escurece e não volta atrás. Filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo incandescente. Não, isso não é um fenômeno químico, certo? Fenômeno físico. O sal é obtido por evaporação da água do mar. Então, não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico. O sal já estava lá na água do mar, mas a água evaporou e revelou o sal. Tá? Bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. Também não é químico. Não é químico porque as bolinhas vão sublimando, né? Elas vão passando direto do sólido para o estado gasoso. Então, não é fenômeno químico, é fenômeno físico, ok? Então, é isso aí. Então, como resposta, nós temos a resposta D. Alguns conceitos são importantes a gente ver aqui, ok? Então, conceito de átomo. Então, o que é um átomo? É a menor partícula constituinte da matéria, que ainda guarda as propriedades do elemento que a constitui, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem um material, e se a gente for cortando esse material, cortando, dividindo, vai sobrar uma menor partícula e não vai mais poder ser dividida, e a gente chama isso de átomo. Okay? Chama isso de
átomo. Tá? Então, menor partícula constituinte da matéria que ainda guarda as propriedades do elemento que a constitui. Tá? Então, aqui nós temos vários átomos. Átomos de hidrogênio, de carbono, de oxigênio e de ferro. Tá? Então, eles possuem propriedades, eles possuem características diferentes entre si, certo? Elemento. O que é elemento? Conjunto de átomos de mesmo número atômico e diferentes números de massa. Tá? Mais tarde a gente vai ver o que é número atômico e número de massa. Então aqui nós temos o hidrogênio, que tem um número atômico, tá? Número atômico igual a 1 e massa igual a 1. Carbono tem número atômico igual a 6 e massa igual a 12. Oxigênio tem número atômico igual a 8 e massa igual a 16. Ferro tem número atômico igual a 26 e massa igual a 56. Tá? Mas, então, posso ter aqui moléculas. Um conjunto de átomos iguais ou diferentes ligados entre si por ligação covalente. Vamos deixar assim, por ligação, por enquanto, tá? Depois a gente vai ver os tipos de ligação, entre elas a covalente. Então, nós temos aqui o átomo de hidrogênio, o átomo de carbono e o átomo de oxigênio. Quando eu quero formar a molécula de gás hidrogênio molecular, o gás hidrogênio, eu estou falando de uma molécula. Eu faço a ligação de dois átomos de hidrogênio. Quando eu quero falar da molécula do metano, que é o CH4, eu faço a ligação de um átomo de carbono com 4 átomos de hidrogênio. E quando eu quero formar a molécula da água, eu faço a ligação de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, certo? Substância, conjunto de moléculas iguais. Então aqui eu tenho 2 balãozinhos, no balão da esquerda eu tenho um tipo de molécula e no outro eu tenho outro tipo de molécula. No balão esquerdo, nós temos O2, que é o oxigênio molecular, que é o oxigênio que a gente respira, tá? Formado pela ligação de 2 átomos de oxigênio, ok? O oxigênio molecular é uma substância simples. Simples por quê? Porque é formada por só um elemento químico, tá? Só um elemento químico. E do lado direito, no balãozinho, a gente tem metano. Metano é uma substância composta. Composta por quê? Porque é formada por mais de um elemento químico, certo? Então vamos lá, mais um exercício. No sistema 3O2, H2O, O3 e 2NH3, estão contidos respectivamente os seguintes números de elementos químicos: átomos, moléculas, substâncias e compostos químicos. Então, eu quero saber naquele sistema onde tem O2, água, O3 e amônia, NH3, quantos átomos eu tenho, né? Quantas moléculas eu tenho e quantas substâncias e quantos compostos químicos. Vamos ver lá. Então, a gente tem aqui essas moléculas e eu quero saber quantos elementos, quantos átomos, quantas moléculas, quantas substâncias, quantos compostos. E eu tenho uma legenda aqui, tá? Cujo essa bolinha branca é um átomo, a bolinha preta é um átomo e a bolinha preta é outro átomo, tá? Representando elementos diferentes. Então, fazendo a contagem aqui, eu tenho 3 elementos diferentes, ok? E quantos átomos eu tenho? Quantos átomos eu tenho que contar quantas bolinhas eu tenho. Quantos átomos? 1, 2, 3, 4. Cada uma das bolinhas a gente conta como sendo um átomo, tá? Então, a contagem me dá 20 átomos. Vamos lá. Vamos fazer agora a contagem do número de moléculas. Bom, eu tenho quantas moléculas? Eu tenho 7 moléculas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas. Okay? Não importa se elas são diferentes ou iguais, mas a gente tem 7 moléculas dentro do quadro azul. Substâncias nós temos 4, porque nós temos substâncias repetidas, né? A primeira e a segunda ali são a mesma substância. Então, eu conto como uma, tá? Então, nós temos ali uma substância, 2, 3, 4 substâncias, né? Então, 4 substâncias diferentes,
Analisem bem, vocês vão chegar a essa conclusão. E nós temos quantos compostos? Quantos compostos? Nós temos compostos simples e compostos, substâncias simples e compostos, e substâncias compostas, né? Então, nós temos dois tipos de compostos, né? Ok? É isso. Então, essa aula vai estar lá no Classroom para vocês, ok? E, por enquanto, é só, certo? Então, procurem essa aula lá no Classroom, façam os exercícios da lista que eu vou mandar para vocês, tirem uma foto do seu caderno com os exercícios resolvidos e me mandem, ou no Classroom, ou aqui no WhatsApp, né? Na nossa turma de WhatsApp, ok? Boa noite.